Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e neste vídeo eu quero falar sobre um sentimento do qual eu fiquei presa durante muito tempo e que eu observo pessoas demorando para dar os seus saltos quânticos e pacientes que eu atendo e alunos que eu facilito com a mesma dificuldade, barrando no mesmo sentimento: a culpa. A culpa é o sentimento que tem mais poder de te paralisar. Se você for assistir o meu vídeo lá de depoimento da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, eu falo que eu consegui ter o meu primeiro salto, o meu primeiro resultado na ressonância harmônica no final da quinta onda. E hoje, depois de 10 ondas da ressonância harmônica, 3 anos de ressonância harmônica e 2 anos que eu trabalho com Access Consciousness, eu consigo ter clareza de que esse sentimento foi o sentimento que atrasou o meu processo, mas em contrapartida, hoje eu consigo identificá-lo muito facilmente nas pessoas que eu atendo e consigo trazer ali a ajuda que elas estão precisando para sair das suas prisões. Eu tinha muitos motivos pelos quais eu me culpava, vários. Eu me sentia um ser miserável em todos os sentidos, me punia, desejava morrer, fui uma depressiva suicida, criei doenças no meu corpo por desejo de morrer unicamente para me livrar da culpa. Quando eu era bastante jovem, lá por em torno de 14, 15 anos, eu já me via, dentro de uma igreja, pedindo a Deus ajuda para me tirar daquele desespero que eu vivia, daquele desespero familiar, né? E isso durou durante muito tempo e foi com o tempo, conforme eu fui ficando mais velha, agravando. Eu vim de uma família onde meu pai era alcoólatra e quem cresceu, quem viveu junto com o alcoólatra consegue imaginar do que eu estou falando, né? Não foi uma situação fácil, não foi uma vida fácil nem para minha mãe, nem para meus irmãos. A gente teve que conviver com todas as fases que o alcoolismo tem, que é desde o medo, né? O alcoólatra, ele passa aquele medo, aquele pavor. Todos tinham que ficar em silêncio, todos tinham que obedecer severamente, porque ele punia e ele era bastante agressivo, né? Nós tínhamos medo do que ele ia fazer. Depois, o alcoólatra, ele entra numa outra fase, a fase da vergonha. Eu tinha muita vergonha do meu pai. Eu tinha vergonha das coisas que ele fazia, tinha vergonha das minhas amizades, das minhas amigas, tinha vergonha que alguém na escola soubesse como ele era, tinha vergonha que os meus amigos na adolescência conhecessem o meu pai. Meu pai vivia caído pelas esquinas, vivia jogado nos bares e as pessoas trazendo para casa. Minha mãe vivia chorando pelos cantos. A gente tinha uma vida bastante difícil. Depois, o alcoólatra, ele evolui para uma fase nojenta, né? Onde ele não respeita, onde ele abusa, onde ele fica com a sexualidade dele muito aflorada e sem controle. Então, eu nasci e cresci num lar assim, com uma pessoa doente, do qual na época eu odiava, no qual eu tentava proteger a minha família dele e cresci sonhando em tirar minha mãe de dentro de casa e os meus irmãos para viver longe dele e então ter uma vida. Minha infância, minha adolescência foi assim, início da fase adulta também e até por volta dos meus 30 anos. A oportunidade que muitas meninas têm quando são bonitas e jovens não foi diferente comigo. Eu tive as mesmas oportunidades de sair com homens por dinheiro,
eu fiz. Eu fiz e na época era o nível de consciência que eu tinha, né? Era uma oportunidade que eu encontrei de resolver o problema, então. E assim fiz. Por anos, então, aquilo ali estava resolvido, estava solucionado, minha família estava bem, estava longe do meu pai e estava protegida. E aquilo ficou guardado de um jeito dentro de mim que nunca cicatrizou, né? A mágoa e a raiva que eu sentia dele só vinha aumentar. Meu pai ficou durante 6, quase 7 anos, depois de 2 AVCs, em cima de uma cama. O que está certo sobre isso, né? Foi o mesmo tempo que eu fiquei doente também. Depois que meu pai faleceu, eu fiquei um bom tempo doente e fechou exatamente o mesmo período que ele ficou também doente. Os mesmos quase 7 anos, né? Eu acabei recriando no meu corpo um problema que prolongou o mesmo tempo que ele ficou doente, né? Quando a gente tem uma mágoa, um ódio, uma raiva ou um amor, que em último grau sempre é amor por alguém, a gente acaba, e esse amor é descontrolado, a gente acaba recriando isso no corpo. E foi o que eu fiz, né? Eu acabei ficando do mesmo jeito que o meu pai, com um problema diferente, mas sem vida, como ele ficou, né? A depressão era profunda porque eu sentia raiva de mim mesma, eu sentia nojo de mim mesma, eu sentia nojo do meu corpo. Então, o corpo responde, né, gente? O corpo tem consciência e todas as nossas emanações para o universo é um pedido. E então eu adoeci, o que era fato, o que tinha que acontecer, né? Adoeci e apodreci o corpo porque é assim que eu o via, né? Eu via ele de uma forma podre, então ele apodreceu. Quando eu comecei a fazer a ressonância harmônica, então coloquei ali o professor Hélio tudo que eu tinha vivido. No início eu pedia então para perdoar o meu pai, para me perdoar, para me livrar então daqueles sentimentos horríveis que eu tinha dentro de mim, de tanta tristeza que eu carregava dentro de mim, de praticamente uma vida, né, inteira. Eu já estava com 39 anos quando eu comecei a minha ressonância harmônica e eu olhava para trás, era só sofrimento. Era uma infância, uma adolescência e uma fase adulta de muita tristeza. Eu não conseguia olhar para minha vida e enxergar alegria em época alguma, né? Eu só tinha dor para lembrar, trauma e drama. Era só isso que eu tinha para lembrar. Então, a culpa do que eu tinha feito com o meu corpo e da raiva que eu tinha sentido pelo meu pai, do ódio que eu carregava por ele, impediam que eu avançasse mais rápido. Então, eu tive que passar por todas as minhas catarses e catarses muito severas, até ir tirando, né, todos aqueles miasmas, aquelas antimatérias e respirando, né? Então, levaram aí 5 ondas e meia, para que quase 6 ondas, para que então eu conseguisse ter os meus primeiros resultados, né? Mesmo depois da cura do corpo, então eu fiquei ali parada, sem criar dinheiro. Eu conto no vídeo anterior, né? Em algum dos vídeos anteriores, que eu levei ali mais umas 2, quase 3 ondas para então ter mais resultado. Quando eu fazia aqueles meus feedback pro professor Hélio, entre uma onda e outra, eu colocava exatamente assim para ele. Aconteceu isso de catarse. Mais isso. Mas tudo bem, professor. Eu sei, eu estou pagando o vaso chinês. Quem faz ressonância harmônica, quem está no processo de expansão da consciência, sabe exatamente o que é o vaso chinês, né? Mas para quem nunca ouviu falar, eu vou resumir aqui rapidinho. A história que o professor Hélio conta do vaso chinês é a seguinte. Você entra na minha casa, eu tenho um vaso caríssimo na sala. Você entra de qualquer jeito e derruba aquele vaso e diz assim para mim: Débora, me desculpa, foi sem querer. Eu quebrei o seu vaso, tu me perdoa.
Aí eu digo, sim, eu lhe perdoo, eu vi que você não teve culpa, não se preocupa, você entrou sem querer e bateu, eu vi, não se preocupe, já está perdoado. Mas faça o cheque para pagar o vaso chinês. E o professor, ele fala muito disso na questão da lei da causa e efeito, né? Que o todo entende que você se arrependeu, que você não tinha consciência quando você fez o que fez, mas tem que pagar o vaso chinês. Então, quando eu fazia aqueles relatos dos feedbacks de uma onda para outra, eu colocava, né? Colocava toda a lista pro professor Hélio das catarses que eu tinha. Aconteceu isso, mas eu tenho consciência, professor. Estou pagando o vaso chinês. Eu entendo que tal coisa aconteceu porque isso. Tal coisa aconteceu porque eu vi assim, assado. Tal coisa aconteceu porque eu fiz isso com o meu corpo. Tal coisa aconteceu é antimatéria porque eu tinha no meu corpo. Tal coisa aconteceu porque é a culpa que eu sentia. Então, eu tava sempre pagando o vaso chinês. Quando eu entrei pra sexta, se não me engano, sexta e sétima, da sexta pra sétima onda, eu tava fazendo lá este relato pro professor e aconteceu uma coisa diferente, tá? Eu já tava correndo as minhas barras, já tinha feito o curso de barras, eu fiz a classe de barras na minha quarta onda, já tava correndo as barras das pessoas, não tava cobrando por isso. Até porque os pacientes que apareciam para mim, eles eram uma cópia minha, todos com N problemas de saúde, todos causados pela culpa, todos sem dinheiro. Então, eram aqueles pacientes trauma e drama total, uma cópia espelho meu, né? Então, como eu estava pagando o vaso chinês e eu estava me punindo, automaticamente eu não podia cobrar pelas barras, né? Não poderia cobrar pelo meu trabalho. Então, eu não cobrava. E contava umas mentiras pra mim do tipo, não, é algo espiritual, eu não posso cobrar. Interessante ponto de vista meu que isso é algo espiritual, eu não posso cobrar. Mas na verdade, gente, no fundo, eu tava me punindo ainda, eu tinha muita culpa dentro de mim, então quem se culpa tem crença de não merecimento e não pode receber, inclusive, dinheiro, né? Então eu me lembro que da sexta para a sétima onda, eu coloquei assim pro professor. Eu fiz o relato de que eu tava pagando o vaso chinês, como eu já tava colocando desde a quarta onda. Só que eu coloquei um PS. Eu coloquei um PS ali. Escrevi assim pro professor. Professor Hélio, me ocorreu o seguinte. Eu não estou criando e recriando a partir da culpa. Porque veja bem, se eu tô dizendo pro universo que eu sou culpada, minha culpa, minha tão grande culpa, não vai vir mais motivos para eu me culpar? Não vai vir mais razões para que eu possa pagar esse vaso? Eu não tô pedindo, eu não tô emanando, eu não tô fazendo um pedido pro universo para que me traga situações para que eu pague esse vaso o tempo todo. Só que daqui a pouco vai vir alguém da encarnação 2 que eu vivi, 3.500 anos atrás, e vai dizer, olá Débora, vim cobrar minha dívida da encarnação 2, porque isso não tem fim. E coloquei assim para ele, hoje, professor, eu resolvo parar de pagar o vaso chinês. Ponto. Eu me lembro, gente, que as consciências que me vieram, que me trouxeram esse entendimento, que eram as que estavam mais forte para mim, foi, inclusive, a do professor Hélio, a consciência do Gary Douglas e a consciência do apóstolo Paulo. Para mim, eram essas três consciências que estavam muito fortes ali. Porque veja bem, o professor Hélio, ele fala muito disso, de causa e efeito, ele fala muito do vaso chinês. Mas veja bem, gente, o caminho das palestras é pra gente começar
a entender que criamos a nossa realidade, que não somos vítimas de nada que acontece, que tudo tem uma causa e efeito. Ok, é óbvio que quando eu começar a entender isso, eu vou sair do espaço da vítima e vou cair automaticamente na culpa, gente. É muito difícil você ter um salto de sair do espaço de vítima e já ter um salto quântico. Não, é um processo. Você sai da vítima, se sente culpada, ok? Criei a realidade, autorresponsabilidade. A culpa, ela faz parte da autorresponsabilidade, aquele momento de consciência de que a ficha caiu, de que, alô, não sou a coitadinha, pobrezinha de mim. Não, eu criei isso, criei a M toda e posso sair disso, posso criar agora diferente. Mas ficar nesse espaço, gente, ad infinito, com certeza, não é o que o professor está ensinando ali, né? Porque se a gente emana o tempo todo, a nossa emanação é um pedido para o universo, no momento que eu tô sempre me considerando a culpada, eu vou estar sempre criando a partir daquilo ali. Vou estar sempre criando e recriando motivos para validar a minha culpa, né? Então, ali eu entendi, parecia que eu estava enxergando o professor falar. Ok, entendeu? Pula de fase, né? O Gellry foi a consciência que me presenteou também no sentido de entender como funciona também o processo das barras de Axis, né? O quanto que isso é libertador, o quanto que Axis Consciousness vem para trazer essa leveza, né? Entender que somos seres infinitos e que ontem eu fiz uma escolha, hoje eu posso fazer uma nova escolha, uma escolha diferente e ok. Sair do julgamento. Eu saio do julgamento do outro, saio do julgamento de mim mesma, né? E experimento então uma vida com mais leveza, uma vida com mais possibilidade. Senão eu só fico naquele looping ali da culpa, de pagar. E veja bem, este planeta é o planeta dos culpados, né, gente? As pessoas já encarnam aqui, os seres já encarnam para pagar a dívida. Já nasce aqui só quem veio pela culpa, para resgatar coisas, resolver coisas, né? A própria reencarnação, eu tenho um interessante ponto de vista, que já é também uma ilusão, né? No sentido de equívoco, porque o ser que acredita que tem que voltar para consertar, porque ele ainda tá na culpa, né? Quando a gente expandir num grau que vai transcender todos esses sentimentos, a gente vai para um planeta mais evoluído e vai ter aí possibilidade, como diz o professor Hélio, de ir para lugares mais com tarefas maiores, melhores, enfim. Ele dá alguns exemplos, né, de quando o ser está muito evoluído, ele vai administrar planetas, né? Então, para voltar para cá, é só quem tá realmente se punindo. E quando eu lembro do apóstolo Paulo, foi um grande incentivo para mim. Eu estudei muito tempo, né, na Igreja Católica, fui criada na Igreja Católica, tive alguns anos, muitos anos longe em outros templos, mas no final ali, um pouco antes de começar o meu processo de expansão da consciência, estudar física quântica, o último lugar que eu estive em questão de religião foi a Igreja Católica, então eu estudava muito sobre o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo é uma consciência incrível. Ele foi uma grande contribuição para mim, para sair desse espaço da culpa. Porque veja bem, apóstolo Paulo, ele era Saulo antes, né? E a Bíblia conta que ele perseguia e matava crianças, mulheres, indefesos, idosos, os cristãos, né? Aqueles que então acreditavam e seguiam o Cristo. Então, quem seguia a mensagem de Cristo, ele perseguia e matava porque era contra Allah, né? Então, quando ele cai do cavalo, quando acontece aquela queda e ele cai do cavalo, e a Bíblia conta então que ele ouviu a voz, né, do Senhor dizendo: Saulo, por que tu me persegues tanto?
E aí então ele fica cego durante um tempo, 3 anos, mais ou menos. A Bíblia conta 3 dias, deve ser 3 dias, 3 anos, enfim. E quando ele abre os olhos, então, ele já é Paulo, e aí então ele começa a pregar em nome de Jesus, né? Levar a mensagem de Cristo pro resto. E o que acontece? Ele funda, né, gente? O apóstolo Paulo fundou a Igreja Católica. A Igreja Católica, na verdade, é a Igreja de Paulo, né? E um único homem fez isso, e este império que é a Igreja Católica, ela tá aí até hoje. Começou na obra de um único homem. Então, tudo que ele foi, tudo que ele fez na vida dele, na verdade, o que marcou, o que contou, foi a obra de Paulo e não a de Saulo. A história de Saulo foi uma contribuição para formar o homem que foi Paulo, né? E quantos de nós teria condições de olhar para o seu passado recente, né? Encarar o que ele encarou, matou um monte de gente, um monte de criança. Muita gente não aguentava. Muita gente não ia aguentar. Eu olhava para o meu passado, onde eu me punia pela culpa que eu tinha feito pelo meu corpo, a depressão e a vontade e todos os pensamentos suicidas que eu tive durante muito tempo. Isso era o suficiente para eu ter vontade de tirar minha vida. E Paulo conseguiu olhar para o seu passado, encarar tudo e vambora. Levantou, agora eu sou uma nova pessoa. E o que eu vou fazer? Eu vou criar agora coisas diferentes para mudar, né, a minha história. Então ele não ficou no trauma e no drama. Ele não ficou na culpa. O tempo que ele ficou na culpa, que foi ali 3 anos, eu acredito que nesses 3 anos que ele estava ali com os olhos fechados, né, refletindo sobre o que tinha acontecido, ele estava ali se punindo. E esse tempo que ele estava ali se punindo na culpa, a espiritualidade estava ali do lado dele, como o professor Hélio do nosso lado. E aí? Dá para trabalhar? Não, professor, não dá ainda. Tô na culpa. Tá. E agora? Dá para trabalhar? Não, eu ainda preciso me punir mais um pouco. E agora? Dá para trabalhar, Débora? As pessoas estão se matando na rua. As pessoas estão se suicidando. Tem pessoas que não fazem mais nada da vida pagando vaso chinês. Você vai trabalhar? Você vai lá contar o que aconteceu com você? Vai contar dos seus saltos para ajudar os outros? Então, eu imagino que isso aconteceu com Paulo. Enquanto ele estava lá se punindo, a espiritualidade estava esperando ele parar de se punir para fazer a diferença. Para ser ele e mudar o mundo naquela época, né? Então, a consciência do Paulo me trouxe, né, esse entendimento também de parar de pagar o vaso chinês e entender que todas as escolhas que a gente faz na vida, gente, a gente faz pelo nível de consciência que a gente tem, né? Eu olho para trás, nossa, o que era eu anos atrás, né? Não tinha a mínima noção, vítima total. Me enxergava como vítima do meu pai, coitadinha de mim, pobrezinha de mim, uma vida difícil que eu tive, enfim, sem possibilidades, né? Totalmente dentro desse paradigma aí fora. Então, não dá pra exigir muito, gente. A gente tem que ser um pouco mais gentil conosco, sabe? Porque se a gente não for ser gentil e compreender que estamos aqui a cada dia evoluindo um pouquinho mais, a gente não vai conseguir fazer nada de diferente. A gente não vai conseguir fazer grandes coisas aqui, né? E o que você quer ser, né? O professor Érico Couto mesmo sempre fala, de que lado você quer ficar? Dos que vão nos ajudar ou dos que vão ser ajudados? Escolha. Em cima do muro não dá pra ficar, né? E eu escolhi ficar do lado das pessoas que vão ajudar, que vão acordar as outras. Eu não preciso mais de ajuda, né? Eu não sou mais a coitadinha e eu tenho clareza disso. Eu já entendi que a gente cria a nossa própria realidade. Eu já entendi, né, que é uma escolha sair deste lugar, né? E eu escolhi. Então, eu queria trazer isso hoje pra vocês, porque todos os dias, gente, todos os dias, eu vejo pessoas se punindo. Todos os dias eu recebo mensagem tanto no YouTube, no Instagram, no Facebook. As pessoas que eu atendo, os atendimentos que eu faço com pessoas que estão doentes, já sei. Quando chega na minha casa doente, eu já sei do que tá te culpando. Eu já pergunto direto, você se culpa do quê?
Porque lembra? Velocidade da onda, né? O outro é você. Geralmente, meu paciente sou eu ontem, né? Então, como eu estava ontem doente por culpa. Geralmente é por culpa. E aí eu jogo ele lá na maca, corro as barras e aí as barras já vai me dar uma pista de onde que foi o trauma, de como que aconteceu, porque às vezes é tão inconsciente que a pessoa nem lembra e às vezes é umas culpas tão inconsciente, né, gente, que a mente tem uma criatividade incrível. E as barras vêm aí para complementar e para me ajudar ali a localizar dentro do cérebro daquele ser onde está guardado toda aquela inconsciência, né? Eu preciso relatar para vocês aqui algo muito poderoso que aconteceu e que foi uma grande contribuição na minha vida e no meu trabalho com as barras em relação a essa questão aí da culpa, né? Quando eu... Foi bem nessa época aí que eu disse pro professor que eu não ia pagar mais o vaso. O que tinha acontecido? Aconteceu uma grande catarse, tá? Eu fiz a classe de barras, comecei a correr as barras das pessoas e não cobrava, óbvio. Meu paciente é o meu espelho, eles vinham tudo mal, sem dinheiro e suicidas e criando doenças no corpo muito graves e morrendo. A grande maioria estava assim. E eu atendi uma pessoa muito especial, muito. Foi uma das minhas primeiras pacientes, eu já contei essa história em algumas das minhas classes e eu vou colocar aqui em vídeo porque ela me autorizou a contar, né? Eu fui correr as barras de uma doente terminal de câncer. Ela já tinham mandado ela para casa, para ela morrer em casa, e ela já estava fazendo fezes pela vagina. A moça tinha mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais velha, e quando eu fui atender ela e eu toquei o corpo dela, eu senti. Essa pessoa somatizou esses problemas no corpo por culpa. Então, fui conversando com ela. E ela relatou pra mim, né, o quanto ela se sentia culpada. E quando eu tô ali correndo as barras dela, automaticamente eu tô lembrando de mim, né? Porque o outro é um espelho. Nosso paciente vem por eletromagnetismo. Então, como eu era muito despreparada no início, eu fiz a minha classe de barras e não tinha clareza que eu fui ter um tempo depois, principalmente depois que eu pedi a consciência do Gary, ao correr as barras dela, gente, eu me identifiquei, né? Porque lembra, ela tá se sentindo culpada, eu também me sentia culpada, então fechou todas, né? E quando a gente tá correndo as barras de uma pessoa, a gente também tá recebendo uma sessão de barras. O Gary diz, todas as situações que forem ressonantes entre uma pessoa e a outra, entre quem tá correndo as barras e quem tá recebendo, tá sendo trabalhado ali. E pela física quântica, o que acontece? Vamos explicar de uma forma física. Ao tocar a cabeça, ao tocar ali os pontos, a gente está energizando, né? Os elétrons das informações que estão no cérebro. Então, eu tô tocando na culpa, dos elétrons da culpa. Eu tô mexendo no nó, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa larga a culpa, né? Ela tá na maca ali, sem nenhum ponto de vista e ela larga aquilo, ela não tem nenhum ganho secundário, ela não tem nenhum motivo para manter a culpa com ela larga a culpa, aquilo que tá duro e rígido se dissipa, vira um espaço no cérebro. Perfeito. Ela se cura. Porque lembra, a doença não existe. A doença é uma mentira, é um equívoco na mente, é um pensamento, é uma consciência. Então, no momento que eu tiro essa informação que está causando a doença, ela não existe mais, a pessoa se cura. Então, o milagre nada mais é do que uma correção na mente. Então, o que acontece na grande maioria das vezes? A pessoa não quer perder aquilo ali, ela não quer soltar aquilo ali, porque ela quer se punir, porque ela tem o ponto de vista de que o que ela fez é errado e o ganho secundário que ela tem é muitas vezes morrer, é muitas vezes punir o corpo, porque ela tem um interessante ponto de vista, que ela tem que sofrer para evoluir.
O interessante ponto de vista é que depois de sofrer muito, então ela tem o merecimento de ficar boa, né? Então, tudo é ponto de vista, né? Seu ponto de vista cria sua realidade. Mas o que aconteceu de fato ali? Quando eu toquei ela tá lá com os pontos de vista dela e eu aqui com os meus. Ambas tivemos uma catarse, porque quando eu toquei o nó dela, ela não largou de cara, né, gente? Ela tava morrendo, ela tava nos últimos dias ali, na finaleira, né? Então, eu tinha que correr muitas vezes as barras dela até ela soltar aquilo. E talvez eu, Débora, se tivesse mais consciente na época, comigo mesmo, se eu não tivesse ainda a culpa no meu campo eletromagnético, eu poderia ter ajudado ela e quem sabe ela ter sobrevivido, né? Por quê? Porque quando eu toquei as barras dela e eu lembrei da minha história, como que eu olhei para minha história? Eu olhei para minha história com ainda pensamentos do tipo, coitadinha de mim. Porque quando eu olhava para ela, eu pensava, eu sei o que tu tá passando. Eu sei o quanto é difícil. Nossa. Gente, às vezes eu chegava até a me emocionar correndo as barras dela. Eu me identificava com o problema dela. E quando eu me identifico com o problema da pessoa, o que eu tô fazendo? Tô colocando mais energia. Tô ajudando aquela pessoa a recriar a mentira da mente dela. Eu não estava sendo a contribuição que ela precisava ali. Porque nós duas estávamos tendo a oportunidade de olhar para as nossas culpas e dar um salto quântico, mas nem ela e nem eu demos, né? A gente, claro que a gente teve um saltinho ali, porque automaticamente as barras vão te trazer, né? O salto vai tocar ali, os elétrons vão soltar. Mas não foi a ponto dela se curar, porque ela se culpava muito ainda e talvez a morte ali seria para ela um ganho secundário. Então eu teria que trabalhar isso muito tempo com ela, conversar muito com ela para que ela fosse largando esses pontos de vista, mas eu não tinha essa clareza no início e ela já estava na finaleira ali, né? Eu não tinha muito tempo hábil para poder aprender e ajudar ela. Então eu fiz o que estava no meu alcance no momento e não pude ajudar muito. Ela acabou falecendo, né? Ela acabou morrendo. E eu me culpei também por isso, por não ter conseguido ajudar ela. Entrei em julgamento da ferramenta e me questionava. Nossa, ela tava super bem, porque nas 3 primeiras sessões de barras ela foi melhorando, criou até uma certa expectativa e agora ela desencarna, não é justo. Então nem fosse lá, sabe? Não desse esperança. Eu me questionei muito, me julguei muito e entrei em julgamento da ferramenta. Eu fiquei 6 meses sem correr barras. Olha a inconsciência, gente. Eu fiquei 6 meses procurando resposta. Eu mandava e-mail para o perfil lá do Gelry no direct, mandava e-mail pro professor Hélio e para tudo que é facilitadora que eu conhecia na época, ninguém conseguia me trazer uma resposta. O professor Hélio simplesmente colocou assim, eu perguntei para ele, professor, será que tem algum problema de usar as 2 ferramentas junto? Porque depois que eu corri as barras dessa menina, eu fiquei muito doente, somatizei um monte de coisa no meu corpo, inclusive os problemas físicos que ela tinha. Ela tinha vários problemas físicos além do câncer e todos aqueles problemas eu tava somatizando no meu corpo. Eu também fiquei com um problema físico de outras pessoas depois que eu corri as barras dela. E eu perguntei isso pro professor Hélio, né? E ele respondeu da seguinte forma: não aconselhamos misturar energias e egrégoras, mas nada impede que você aprenda e aplique outras técnicas. E o Gelry Douglas respondeu assim pra mim, né? O perfil dele respondeu da seguinte forma: Axis, empodera as pessoas a saber que já sabem. Na época, eu não foi a mesma coisa pra dizer nada, né? Esses dois aí, eles estão agindo certo, eles estão fazendo eu pensar, mas eu não tô conseguindo achar saída. Então eu fiquei um tempo sem correr as barras. E hoje
dou muita risada, né? Porque eu fiquei realmente com um interessante ponto de vista na época, que inclusive, além de não ter conseguido ajudar a menina, eu ainda tava com os problemas de saúde que ela tinha no corpo e das outras pacientes. Então, eu me questionava coisas do tipo, não é pra mim, é, eu pego as coisas dos outros, um monte de besteira, um monte de bobagem. O que aconteceu foi o seguinte, gente, como tinha culpa nela, tinha culpa em mim, o mesmo sentimento que ela tinha, que causou a doença do corpo dela, era o mesmo sentimento que causou a doença em mim. Quando eu toquei ali os elétrons, né, que eu energizei, apareceu ali em forma de catarse pra ela e em forma de catarse pra mim também. Por quê? Porque eu não quis largar a culpa, eu tinha que me punir. Então é como se o universo perguntasse, Débora, aqui tem culpa e você tem culpa também. O que fazemos com isso? Continua com culpa? Posso largar? E eu, não, continua com a culpa porque eu quero me punir. Ah, então tá bom. Então vamos criar alguma coisa no corpo? Gente, eu tive gastrite, esofagite, ciático, um monte de coisa, tá? E, óbvio, todos os pacientes que eu atendi, eles já vieram pra mim por eletromagnetismo, então tudo que tava de problema que eles tinham ali pra resolver, provavelmente tinha que ser resolvido dentro de mim também. E eu não tava passando no teste com nenhum deles, né? Porque todos eles estavam com aqueles problemas por culpa e era um sentimento que eu não queria largar. Então eu criava e recriava catarse em cima do mesmo sentimento, né? Até dizer, enquanto eu não parasse de pagar o vaso chinês, aquilo ali ia ficar se apresentando pra mim e tava se apresentando também através dos meus pacientes, porque o paciente é um reflexo teu, né? As pessoas na tua volta, as situações na tua vida é um reflexo no que tem na tua mente. Como eu tinha culpa dentro de mim, a culpa se apresentava em todos os lugares possíveis para que eu resolvesse aquilo, inclusive com pacientes com problemas parecidos, para que eu olhasse para aquilo, né? E foi muito incrível, porque hoje eu olho para essas situações de uma forma completamente diferente. Eu gosto muito de um exemplo de uma menina que chegou na minha casa com diagnóstico de câncer, chegou com os exames na mão, dizendo pra mim que queria se matar. E quando eu olhei pra ela, eu olhei diferente do jeito que eu olhei pra essa paciente lá no início, né? Eu também quis me matar e eu também estava doente, né? Mas eu olhei pra essa paciente e pensei assim, nossa, quanta mentira nessa mente. Vamos jogar na maca, vamos tocar esses pontos, energizar e vamos achar aí onde está a mentira da mente e vamos destruir e descriar, né? Eu, em momento algum, validei aquela doença. Eu olhava para ela e via, essa doença é uma mentira. Diferente do que eu fiz com a primeira, que eu, coitadinha de você, eu entendo, eu sei o quanto é difícil. Acreditando na mentira dela. Essa menina que eu conto pra vocês que chegou com um diagnóstico de câncer na minha casa, eu olhei pra ela com consciência. Foi uma sessão de barras e a situação dela mudou completamente, né? Então, o diagnóstico dela já foi outro e a situação foi se modificando. Essa menina fez uma sessão de barras comigo, já foi 15 dias depois para uma classe de barras. Hoje ela já fez fundamento e tá aí trabalhando com Axis, né? E com uma outra realidade de vida completamente diferente. Olha a contribuição que eu consegui fazer na vida dela, porque eu não validei a mentira da mente dela, né? Então, no momento que a gente está aí servindo de instrumento de consciência, sendo contribuição para que as pessoas possam expandir nas suas vidas, primeiro, gente, a gente tem que fazer isso conosco, né? Primeiro, você tem que ser aquela ferramenta, né? Olhe para a pessoa que você vai atender e entenda que ela está criando uma mentira, né? Que o que está se apresentando na vida dela, a escassez, a doença, seja qual for o problema, é um equívoco na mente dela, é uma mentira, né? Que através ali das barras a gente vai tocando para que aquilo ali vá se desmanchando, se desmanchando, se desmanchando, até ela voltar para si, né? E se reconhecer como ser infinito que é e não validar mais as mentiras da mente, não ouvir mais o cérebro, né? Não ouvir mais a mente e então criar a partir da consciência. E isso ficou muito claro para mim, né?
o olhar do observador colapsa a função de onda, né? Então, quando naquela primeira paciente a culpa aparece pra mim, oi, o que eu faço com isso? O que eu disse? Cria uma outra coisa, né? Cria uma doença no meu corpo, cria o que você quiser, porque eu permaneço com a culpa. E hoje é diferente, né? Hoje, toda vez que eu vou atender uma pessoa, eu já sei que ela tá na mentira. E eu lembro muito também dos ensinamentos de Jesus, né? Uma consciência aí que eu sempre peço, que quando ele curava as pessoas, né, gente? Vamos ver, ele olhava para o ser humano, para aquele ser que estava ali com lepra, cego, paralítico, enfim, e ele pensava assim, eu acredito que ele pensava assim, essa pessoa tá na mentira, essa mente tá na mentira, tá na ilusão. Essa pessoa tá criando essa paralisia, essa pessoa tá criando essa lepra, essa pessoa tá criando essa cegueira por algum motivo, né? Geralmente a culpa. Porque vocês lembram quando ele olha para o paralítico e ele diz, eu poderia dizer, todos os teus pecados estão perdoados, mas eu te digo, levanta-te e anda. Porque quando ele olhava para aquele paralítico, ele sabia que o paralítico estava se culpando de alguma coisa. E a Bíblia conta que aquele paralítico, ele foi um soldado, né? Que perseguiu lá as criancinhas. Quando ouviram falar que o Messias nasceu, ele perseguiu as criancinhas com menos de 2 anos e matou todas elas, né? Então, ele seguiu as ordens e depois ficou na culpa. Então, ele cria uma queda de cavalo e fica paralítico. Então, Jesus, quando olha para ele, vê que ele está diante de um ser que está na culpa. E sabe que aquela paralisia, então, é um fruto de uma mentira da mente, né? Então, eu acredito que no momento que a gente se posiciona não validando as mentiras da mente de quem a gente atende, a gente já está sendo a consciência, né? Então, o nosso trabalho vai fluir e tudo vai caminhar para se resolver e poder ser de fato ali a contribuição que aquela pessoa precisa para se reconhecer como ser infinito e sair das mentiras. Eu fiquei um bom tempo orando e vigiando. E eu até hoje, de vez em quando, eu dou uma olhadinha assim, quando a culpa tenta se disfarçar e chegar perto de mim de alguma forma, né? Eu percebi isso quando eu curei o corpo, que quando eu apontava muito o médico, na verdade tinha culpa dentro de mim. Depois eu percebi isso nos meus atendimentos, nos pacientes que me procuravam muito doentes, todos com culpa. Depois eu percebi que eu não cobrava pelas minhas sessões, porque lembra, crença de não merecimento. E eu fui percebendo, gente, o quanto que a culpa se disfarçou na minha frente. Para que eu fosse ali, então, cada vez mais blocos e blocos no inconsciente para poder pegar ela pelo pé, destruir e descriar. Eu sei que foi um vídeo longo, mas o meu pedido para vocês hoje é que considerem parar de pagar o vaso chinês. E entenderem, gente, que nós somos seres em evolução. Todos nós, se a gente for consultar as nossas últimas encarnações, meu Deus do céu. Se a gente for olhar para o nosso passado nesta encarnação aqui, vai ter muito do que a gente se culpa. E todos nós, né? Todos temos teto de vidro, né? Todo mundo tem 1 milhão de coisas para se culpar. E como seria, então, a gente sair desse looping e se reconhecer, né? Que fizemos escolhas pelo nível de consciência que a gente tinha e hoje a gente escolhe diferente. E regaçar as mangas, como Paulo fez, e construir alguma coisa diferente. Porque enquanto ficar só pagando o vaso, tu até equilibra as tuas dívidas, mas não faz a diferença no mundo. Só paga as tuas dívidas mesmo. No momento que a gente resolve parar de pagar o vaso, regaçar as mangas e fazer a diferença, quando a gente acorda 350 mil pessoas, né? É magnético, contagia e outras pessoas vão acordando junto com a gente. Eu vi pelos meus pacientes, sempre que eu validei a mentira da mente deles, eles não tinham muito resultado. Quando eu passei, né, a entender que aquilo era uma mentira e também viver isso em mim, não deixar que as mentiras da minha mente viessem à tona, né, e destruindo e descriando cada uma delas,
cada vez mais eu conseguir trazer resultados mais rápidos para as pessoas que eu atendo. Tá bom? Muita gratidão para quem dedicou o tempo aí. Esse vídeo foi longo e dedicou um tempo do seu dia ocupado para me ouvir. E minha gratidão imensa, tá bom? Um beijo.